No mês de maio, os caminhoneiros brasileiros fizeram uma greve com impactos em todo o país. A principal reivindicação era a redução da carga tributária sobre o diesel. Os motoristas pediam a zeragem da alíquota do PIS e do COFINS e a isenção da CID. O governo acabou cedendo. E reduziu em 46 centavos o preço do óleo diesel. Para analisar essa situação e os impactos da greve, conversamos com os professores Henrique Kawamura e Marcela Ferrário, do curso de Economia da Unila. Henrique Kawamura e Marcela Ferrário são doutores em Economia Aplicada pela USP e são professores e pesquisadores da Unila. Atualmente, eles integram o Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da Unila, o CPECOM. Acompanhe a entrevista. Professor Henrique, professora Marcela, em primeiro lugar, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Antes da gente entrar nesse assunto polêmico aí, que é o preço dos combustíveis, né? Teve toda essa situação da greve dos caminhoneiros que a gente vai abordar, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do CPECOM, né? Que é o Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da Unila, né? Que é um trabalho que vocês desenvolvem. Se vocês puderem falar um pouquinho do que vocês estão pesquisando, né? Qual é o objetivo do CPECOM? Bom, o nosso centro de pesquisa, ele foi, na verdade, conformado justamente para fazer esse tipo de pesquisa visando a Foz do Iguaçu e a região tríplice fronteira, né? A gente sabe que tem várias pesquisas em âmbito nacional, ou micro-região, ou estadual, mas para Foz do Iguaçu ainda precisava alguém começar a pensar, né, olhar para a nossa cidade. Então, a gente fez esse centro de pesquisa justamente para começar a desenvolver esse tipo de pesquisa e assessorar as instituições públicas e privadas na demanda que eles precisam, né? Eles procurem a gente, enfim. E, então, a gente começou basicamente com uma pesquisa do índice de preço, cálculo do índice de preço ao consumidor. E, concomitantemente, a gente está produzindo outros tipos de pesquisas, como pesquisas sobre educação, sobre trabalho infantil, sobre na economia social em geral, mercado de trabalho, enfim, tudo que tem a ver com a região, a nossa região. E o nosso objetivo são pesquisas aplicadas, né, na área de economia. Então, trabalho com dados secundários e o impacto de determinadas variáveis sobre a economia de Foz do Iguaçu, da região do oeste do Paraná e até mesmo da tríplice fronteira. Beleza. Bom, mas hoje a gente vai extrapolar um pouquinho, né, essa questão regional, vamos falar um pouquinho em âmbito nacional, né, essa questão dos preços dos combustíveis, que foi uma grande polêmica, né. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente, então, como é que é formado o preço do combustível aqui no Brasil, né, esse combustível, quando ele chega lá para o consumidor mesmo, o que incide sobre esse preço, né, por que custa o tanto que custa, né, existem questionamentos se é caro ou se não é, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que esse preço chega para o consumidor final. Pode falar. Bom, esse preço ele é composto pelos impostos, né, PIS, COFINS, que é cerca de 16% do preço final. O ICMS, né, que vai variar de 29% a 20%, dependendo do estado. Mas de impostos, em média, esse preço ele incide em cerca de 45%. 45% do preço final é imposto. E depois tem uns 28% a 30% que é da Petrobras, né, custos e o próprio lucro da Petrobras. Tem o custo do etanol, né, porque há adição de etanol na gasolina, e isso varia em torno de 11% a 13% do preço final. E também a parte da distribuição e da revenda, que é o custo e o lucro, né, da distribuição e da revenda. Então, essas são os percentuais, né, mais ou menos, né, em termos médios, né, que compõem o preço final da gasolina. Em média, na distribuição, o preço, nesse último mês, ele fechou em torno de R$ 3,99, R$ 4,00 mais ou menos. E ele chega para o consumidor, em média, por R$ 4,60 mais ou menos. Entendi. E
Inclusive, nessa situação da greve, né, dos caminhoneiros, uma das reivindicações deles era justamente essa redução dos impostos, né, no caso especificamente do diesel, né. Como é que é possível, ou é possível, fazer justamente essa, digamos assim, você consegue dar um desconto nesses impostos para quem consome o diesel e depois essa conta fecha como, né? Da onde é que vem o dinheiro para complementar esse valor, né? Digamos assim, como é que o governo tem que trabalhar com essas... A parte complicada é justamente isso, né? Você dá esse desconto, né? E é por isso que deu esse impacto tão grande nas contas do governo, porque baseado na lei de responsabilidade fiscal, né, qualquer despesa a mais você tem que ter uma compartilha tributária, né? Você não pode simplesmente tirar da poupança e arcar com essa despesa enorme. Então, a saída do governo nesse acordo, né, foi reduzir alguns impostos, né, e tem acordos também, por exemplo, com os estados de reduzir ICMS, que é uma das maiores parcelas que incide sobre o preço final, né, para nós consumidores. Então, para você fechar essa conta, né, dando esse desconto foi de 46 centavos, você vai ter que aumentar tributos ou tentar um outro tipo de informação, captação de recursos para você cobrir essa conta, né? Que, por exemplo, você vai ter a remuneração da folha de 29 setores, né, na economia, tem uma parte que vai vir do próprio Tesouro, enfim, são 13 bilhões quase, né? Então, isso vai ser repassado, obviamente, para nós consumidores, né? Então, você tem essa redução no diesel, né, que vai impactar, vai ser bom, vamos dizer, para a cadeia de transportes, né, mas todo esse preço ainda vai ser repassado para o consumidor de outra forma, né, porque você vai aumentar tributos em outras áreas, você vai ter remuneração da folha em várias indústrias, em vários setores, que isso vai, né, com certeza, isso vai ter um impacto grande também, né, você pode desincentivar, por exemplo, o aumento do emprego formal, né, até algumas demissões por alto custo dessa folha, né, da oneração, né, nesses setores. Então, assim, essa conta ainda vai vir e os impactos, né, desses 11 dias de greve ainda está começando. A gente vai demorar ainda um tempo, por exemplo, em algumas cadeias você vai demorar 2 meses para começar a se recuperar, outras até 1 ano. Tá? E os impactos indiretos, né, que isso que está sendo discutido, que é complicado, na verdade, de você conseguir estimar, né, porque não se sabe ainda. Né? Tudo que vai ser... Os diretos, sim, né? É muito fácil. Por exemplo, a perda de leite que foi jogado fora, você consegue fazer rapidamente o que aconteceu. Só que os indiretos é complicado. Então, daqui 3 meses, pode ser que a gente tenha algum volume de dados suficiente para conseguir começar a medir esses impactos, que pode durar 1 ano, 2 anos. Né? Vai depender da situação também, ano eleitoral, né? Então tudo fica muito mais complicado. Em economia, né, o governo ele só tem uma forma de obter receita, que é a partir da arrecadação de impostos ou o aumento do endividamento público. Né? Então, o governo ele precisa, ao abrir mão de um imposto, né, você vai diminuir a receita do governo. E, na verdade, quem vai pagar essa conta, né, é toda a sociedade. Então, de alguma outra forma, ou o governo ele tem que cortar despesas de alguma outra área para poder cobrir esses custos, né, ou ele aumenta o endividamento público, o que também é ruim para toda a sociedade. Né? Então, assim, de uma certa forma, quem vai pagar a conta dessa greve e dos custos, né, das medidas para que essa greve chegasse ao fim, é toda a sociedade. Então, não adianta dizer, é o governo que vai pagar. Não, somos nós que vamos pagar. Né? Então, assim, isso vem por meio de aumento de algum outro imposto, né? O que se diz é que vai aumentar o imposto, né, na folha de pagamento, onerar mais a folha de pagamento de 28 setores da economia. Então, isso pode afetar também a contratação de mais trabalhadores, né? Pode ocorrer diminuição do emprego formal, porque você aumenta a carga tributária, né? Isso desestimula a contratação. Então, existe também na economia uma certa taxa ótima, vamos dizer assim, de tributos, né? Que até certo ponto você incentiva
as empresas, as famílias, né, a investirem, aumenta, né, a circulação da economia. E se você começa, né, se o governo começa a tributar muito, isso desestimula, né, a circulação de mercadorias, a produção de bens e serviços. E é ruim para os dois geral. lados, né? Porque aí as pessoas não empreendem, né? As empresas começam a demitir, o próprio governo começa a perder receita tributária, né? Então, tem um limite ali, que na verdade isso é um limite mais teórico, né? É muito difícil você estimar qual é esse limite da alíquota, né? Na verdade. E aí é ruim para os dois lados, né? Então, assim, aí todo mundo começa a perder, tá? Mas, no primeiro momento, né, com essa greve dos caminhoneiros, essa conta vai ter que fechar, né? Você não pode deixar, né, como a gente diz assim, vamos empurrar com a barriga. Não. Alguém vai pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. E a conta ao final, a conta tem que fechar. Você não pode deixar essa conta em aberto. Tá? Uma outra questão que apareceu bastante também durante esse momento foi justamente sobre como é a cobrança do valor do barril, né, de petróleo. Houve uma modificação, né, na forma em que a Petrobras faz essa cobrança, né, na forma como esse preço é calculado, né? Como que era antes e como que está sendo agora, para a gente entender um pouco melhor? Anteriormente, o próprio governo que segurava esses preços, né? Ele que dava esse preço, né? E agora, depois, nos últimos 2 anos, um ano, né? Isso foi implementado uma lógica de mercado, né? Ou seja, o preço estava sendo influenciado diretamente com o preço internacional do barril do petróleo, né? Então, por isso que você tem agora essas variações todo dia do preço, né? Então, existe, obviamente, não se sabe, né, Leandro, quais são os custos da Petrobras na produção disso? Assim, ninguém sabe. A formação de preço, né, da gasolina é algo meio que secreto, né, vamos dizer assim. É difícil você conseguir saber esse tipo de informação. Mas as outras, obviamente, conseguem. Os dados agregados são mais fáceis de você medir, saber, enfim, fazer algum tipo de análise. Mas, assim, a lógica assim, de ter mudado isso bem, é ruim para nós consumidores, porque você tem variações, geralmente, nos últimos anos, nos últimos meses, sempre positivas, né, sempre aumentando o preço do diesel e da gasolina para nós, consumidores finais. E isso acaba também premiando, né, investidores, né, a própria recuperação das contas da própria Petrobras, né, porque o custo de produção do barril de petróleo é mais baixo do que o revendido no mercado internacional. Então, você pega exportação e importação, né, porque a gente ainda importa petróleo cru, porque mas importa. Pouco, né, mas importamos. Aqui nós precisamos para fazer para refinar, né, o petróleo, porque o nosso petróleo é muito pesado. Né, então, a gente precisa importar um petróleo que seja um pouco mais fino, né, mais leve, para fazer essa mistura. Então, sempre vai ter essa exportação e importação, mas com essa lógica do mercado, a Petrobras começa a ter um lucro maior, então você começa a recuperar. E com isso você atrai também novos investidores, novos importadores aqui, empresas importadoras aqui para o Brasil. Então, isso, né, a imagem da Petrobras começa a melhorar, né? Mas a conta, de fato, quem paga, né, somos nós. Essa é uma questão bem curiosa, né, para nós aqui na fronteira principalmente, né, porque já havia um pouco desse movimento antes, mas se intensificou, né, com a greve e com a falta de combustível nos postos aqui em Foz do Iguaçu, né, muita gente indo abastecer no Paraguai, né, que para nós aqui é pertinho, e aí as pessoas ficam surpresas que chegam lá e lá eles têm combustível que vem do Brasil, né? Tem postos da Petrobras no Paraguai e o combustível lá é mais barato do que aqui, né? Como que a gente pode explicar isso, né? Muita gente não entende. Como que a gente explica isso? Então, como tem na formação do nosso preço final aqui o impacto do ICMS, PIS, COFINS, né? Só isso já dá 45% do preço final do combustível. Então, vamos supor que isso dê, em média, aí, sei lá, R$ 1,60. Se você tem um combustível a R$ 4,60, então ele já cai para R$ 3,00, que é mais ou menos o preço que nós pagamos ali no Paraguai. E fora que, não que eles não tenham impostos, lá eles têm também, né? Mas aqui, além dos impostos, nós temos também a adição de etanol, né? Que
incide mais 13% do preço final. Então, só esses 3 itens, que são impostos e a adição de etanol, já mais ou menos dá a diferença do preço do Paraguai. Aconteceu muito, né? Quem mora aqui em Foz ainda conseguiu abastecer no Paraguai, né? Muitas pessoas, mas nas outras cidades teve gente que ficou realmente sem nada, né, de combustível. E teve outros setores também que ficaram desabastecidos, né, com essa greve, com as cargas paradas, né, na estrada. E aí até entrou uma pesquisa do CPCOM, né, que mostrou uma alta já nos preços de vários produtos. Como que nesse tipo de situação a gente consegue observar a lei da oferta e da procura na prática mesmo? Assim, acho que ficou muito evidente. Nesse caso assim, foi bem interessante porque as pessoas começaram, não, mas subiu tanto o preço, né? E na mídia você via em qualquer tipo de reportagem, não, mas e os próprios produtores, os vendedores, os supermercados, não, a lei da oferta e da procura, né? Porque isso de fato acontece, né? Nesses itens, por exemplo, a alimentação é mais fácil de você observar. Então veja, como com essa greve dos caminhoneiros, né, muita coisa ficou na estrada, muitas coisas não saíram das lavouras, por exemplo, para chegar até o supermercado, e outros itens também. Então, o que aconteceu no centro de distribuição? Né? Você tinha, sei lá, 5 sacas de batata e estava esperando chegar mais um caminhão. Só que como não chegou, aquele preço de batata automaticamente ele vai aumentar, porque os supermercados, por exemplo, vão procurar, né, comprar essas batatas, só que você tem a parte do produtor, você tem a parte do centro de distribuição, que não sabe, até então, no começo da greve, não sabia até quando iria. Né? Então, aquela pessoa tem que sobreviver também naquela semana. Tá? Então, aqueles custos automaticamente repassado para o preço do produto. Né? Então, assim, principalmente os produtos perecíveis, né, que é onde a gente conseguiu observar bastante diferença. Por exemplo, nossa pesquisa, batata subiu 169% em 5 dias apenas. Tá? Saiu, sei lá, da saca de batata R$100 para, no final, depois de 10 dias de greve, estava se cobrando R$400. Né? Porque não tinha mais batata. Tá? Aí me pergunta assim, mas por que a batata subiu tanto e o tomate não subiu tanto? Né? Sim, porque aí você tem que levar em conta aonde estão sendo produzidos. Né? Algumas culturas são mais concentradas, a produção delas são mais concentradas, então demora para chegar até aqui. Tá? Ou às vezes não conseguiu nem sair do centro. Ou é importado. Ou é importado. A batata, por exemplo, veio da Argentina. Muito delas vieram da Argentina. E outros já estavam em final de estoque, por exemplo, no caso da cebola, da maçã, já estava em final de colheita. Então, a cebola, por exemplo, estava aumentando já, desde o mês passado. Tá? E agora, com esse corte de fornecimento da cebola, ele aumentou ainda muito mais. O caso da maçã, já tinha encerrado a colheita da maçã, então já estava estocado. Então, você precisa apenas escoar, né? E acabou a greve, agora eles estão começando a escoar novamente as maçãs. Então, o impacto nessa fruta não foi tão grande. Tá? Mas naqueles ainda que estavam em processo de colheita, impactou bastante. Então, e aí acabou a greve e pergunta, mas os preços vão voltar? Não. Né? Ele vai demorar ainda um tempo, algumas semanas ou até meses, para você começar a praticar os preços que estavam anteriormente. Né? Porque você deixa de colher algumas verduras, por exemplo, e deixa no pé mais tempo amadurecendo. Então, isso já vai impactar no preço final. Por exemplo, a cenoura que não foi colhida, ela pode crescer mais. Né? Então, ela foge do padrão do mercado. Então, você vai encontrar agora, nas próximas semanas, cenouras muito mais maiores, mais grossas. Tá? Então, isso tem uma outra tipo de precificação no mercado. Então, e fora que, dependendo da cultura, isso acaba estragando e você tem um descarte maior ainda. Tá? Isso tem descarte, você reduzir a oferta desse produto e o preço também vai aumentar. Então, até o mercado se restabelecer, isso demora um tempo, né? Não é automático. E assim, eu anotei aqui alguns prejuízos, porque o setor que mais sentiu foi o setor agrícola, né? Então, setores como de leite, frutas, aves e suínos, o IPEA e a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, eles estimam um prejuízo direto de 4,2 bilhões de reais do setor. E estima-se que foram 289 milhões de litros de leite descartados, cerca de 360 milhões de prejuízos para o segmento. Então, só nesses dias em que a greve durou, né, que foram 11 dias.
os produtores de aves e suínos tiveram um prejuízo direto de 3 bilhões. Tá? Porque foi a perda, né? Perdas no mercado doméstico, perdas de exportação, animais que morreram porque não chegava a ração, e os custos logísticos. Né? Então, deixou-se de exportar 120 mil toneladas desses produtos, o que vai ter um impacto de cerca de 350 milhões de dólares na nossa balança comercial. Então, é um prejuízo considerável para a economia. Não é só esses 13,5 bilhões que a gente vai pagar a conta. Né? Esses prejuízos nesses setores também vão ser repassados aos consumidores. Claro que vai ser, de certo modo, dividido. Já foi, né? De certa forma, repassado. Foi. E ainda vai continuar por um bom tempo. Então, assim, a princípio, isso vai impactar no aumento dos preços, que vai ocasionar maior inflação, né? E como o setor agrícola foi um setor muito afetado e ele é um setor importante na composição do nosso PIB, é possível que haja uma retração também do crescimento econômico durante esse período. Então, nós temos um cenário, assim, talvez ruim, que é aumento da inflação e redução do crescimento econômico, por conta desses problemas que foram gerados pela greve. Isso tudo por causa de um elemento, né? Que é o combustível, Sim, né? que foi o combustível. A gente é combustível. dependente disso, né? Porque estima-se que mais de 60%, ou em média 60%, do nosso modal de transportes, ele é focado no modal rodoviário. Então, imagina, né, toda a produção é escoada por meio de caminhões, de estradas. Então, se tem uma paralisação, isso é óbvio que vai afetar toda a economia, porque 60% dela depende disso. E mesmo de indústria que não depende do modal rodoviário, isso pode se afetar na composição, na produção final daquela indústria. Né? Por exemplo, o leite depende praticamente 100% do modal rodoviário. Né? São todos escoados por estradas. Tá? Mas se você tem uma indústria que vai beneficiar esse leite, tá? E se esse leite chega por rodoviário, se você tem uma greve dos caminhoneiros, o leite não chega. Então, tá? Mesmo que o modal, né, de escoamento desse tipo de indústria, nessa indústria, não seja rodoviário. Então, ele começa a impactar em todos os setores. Né? Então, é como jogar uma pedra ali na lagoa. Né? Ele vai crescendo. Né? Então, por causa... e no Brasil, isso é evidente, né, que tudo é feito por estradas, praticamente. Então, um dia de paralisação já causa um impacto muito grande. Então, os 11 dias, a gente vê o tanto de impacto que causou, né, e que ainda vai causar, 11 dias de paralisação. Então, quer dizer, o governo também fica um pouco sem ter muita margem, né, para trabalhar, porque se obriga a negociar, porque a cada dia paralisado é um dia de prejuízo, mas, por outro lado, negocia, dá um desconto, né, como vocês falaram, dá um desconto ali de 46 centavos, né, que impacta em bilhões. Então, quer dizer, tabela o preço do frete, né? Porque agora o preço do frete, exatamente, está tabelado e agora o governo disse que vai revisar, inclusive, esse tabelamento por conta de uma reclamação dos empresários e do setor agrícola também, que utiliza muito, né, desse frete e acaba encarecendo o transporte. E se encarece o transporte, aumenta custo, aumenta preço. Então, todos os setores industriais, todas as associações, né, industriais, comerciais, já ameaçaram entrar na justiça contra esse tabelamento do frete. Né? E isso Quem também ganha com isso, obviamente, são as empresas de transportes. Né? Porque você tem um preço mínimo, né, que está bem acima do que era praticado anteriormente. Então, por conta de você ter essa influência tão grande do setor rodoviário, do modal rodoviário, eles conseguem ter essa negociação com o governo, tá? E o governo tem que ceder alguma coisa. Né? Foi por isso que exatamente isso que aconteceu. Né? Não tinha mais o que fazer. Né? Aí você tem o governo que não conseguiu, de fato, fazer todas... quer dizer, amenizar, né, essa situação, né, esses impactos nas contas públicas.
Então, você acabou cedendo, deu desconto de 46 centavos, né? E agora a gente vai começar a pagar a conta, né? Estima-se também, eu estava lendo esses dias, por exemplo, na indústria de arroz, o preço, por conta desse estabelecimento do frete, o frete do arroz agora vai subir em mais ou menos 50%. Tá? Em outros, 70%, 80%. Tá? Então, esse 80% tá, vai ser repassado para o consumidor final, o produto final. Tá? Então, além de você ter toda essa conta para pagar, ainda você tem esses efeitos indiretos, isso que está sendo complicado da gente tentar estimar, porque acho que ainda é muito cedo. Esses impactos indiretos podem ser ainda muito maior do que os diretos, tá? Porque por conta desse impacto direto, de a gente começar a pagar a conta, isso vai começar a afetar toda a cadeia produtiva, tá? E com o frete também ajuda mais para aumentar o preço final, aí vai aumentar a inflação, né? Aí você vai ter retração da economia, então é um cenário... A gente está fazendo um cenário mais pessimista, né? Mas é algo que realmente pode acontecer, tá? Porque aí você tem inflação alta, você tem retração, né, da economia, e aí começa uma bola de neve. Então, quer dizer, a gente estava vendo ali um leve crescimento na indústria, a tendência é que isso, então, tenha uma queda de novo. A gente vai observar aí pelos próximos meses, provavelmente. Provavelmente. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que tenha outros tipos de medidas que já estão sendo feitas que podem amenizar essa situação, né? Mas, assim, no primeiro momento, a gente pensa que vai impactar negativamente. O preço, por exemplo, como a gente falou aqui, do arroz, né? Então, hoje você paga R$10 no arroz, vai estar 20, né? Daqui 2, 3 meses. Né? Por isso que o governo acabou até revisando, né? Vai revisar ainda essa tabela de frete, porque realmente vai impactar muito nos setores. Né? O setor de transporte está ganhando, tá? Mas todos os outros setores vão perder. Tá? Então, é uma reclamação legítima. Né, de toda, não só, né, desses setores, né, mas da sociedade como um todo, né, porque claro. Isso vai afetar diretamente a nossa vida. Tá? Os salários não estão aumentando, né? A inflação vai começar a aumentar. O IBGE divulgou ontem, essa semana, a inflação, né, o INPC e o IPCA. Né, a gente já viu que já teve um aumento, né, na alimentação e principalmente nesses produtos perecíveis, tubérculos, enfim. Já teve também um aumento. Tá? A FGV, que faz um índice de preço ao consumidor semanal lá em São Paulo, nessas 2 últimas semanas, ele teve um impacto muito grande e a contribuição desses alimentos para a inflação, que a FGV calcula, já consome uma grande parcela. Então, e isso impacta principalmente na renda dos mais pobres. Exatamente. Porque as famílias mais pobres, elas normalmente gastam toda a sua renda, né, com alimentação. Uma boa parte com alimentação e com outras despesas. Né? Então, não sobra nada ou muito pouco para poupança. Então, normalmente se utiliza toda a renda, né, as famílias mais pobres. E se você tem um aumento no preço dos alimentos, você vai impactar justamente, né, na cesta de bens dessas famílias mais pobres, que consomem esses alimentos. Estudos já dizem que mais ou menos 80%, 90%, né, da renda dessas parcelas mais pobres são gastos em alimentação. Tá? E os outros 20% em outras coisas. Então, assim, você tem... isso impacta diretamente a vida das pessoas. Tá? Então, você tem uma inflação, né, desses alimentos de, sei lá, 1%, tá, no mês. Tá? Então, a cesta que ele comprava anteriormente, né, o bem-estar dele em comprar aquela cesta vai ser reduzido toda semana, né, por conta de todos esses problemas. E existiria alguma alternativa, digamos, alguma saída, alguma medida que, na visão de vocês, né, como economistas, seria viável para tentar minimizar esses impactos, quem sabe tornar isso menos trágico, digamos assim? Olha, agora é muito difícil de falar em qualquer tipo de solução, porque já foi feito. Tá? Isso vai ser difícil a gente não afetar a nossa vida daqui para frente. Então, pode ser que tenha algum outro tipo de política que o governo esteja pensando em um outro problema, mas, assim,
aquela conta lá de 13 bilhões vai ter que ser paga, né? E os impactos indiretos também vão ser repassados para nós, consumidores finais. A política de preço, né, da própria Petrobras, né, não sei, eles já indicaram que não vão mudar. Né? Na época anterior, né, à mudança dessa política, o governo podia segurar, né, por exemplo, o preço da gasolina, do diesel, e isso segurar um pouco a inflação também. Tá? Mas, assim, a gente fica de mãos atadas, né? É difícil você saber, assim, olha, qual que é a solução para isso? É difícil porque, assim, eu tenho a impressão, às vezes, que a sociedade atribui muita responsabilidade ao governo. E a responsabilidade também é um pouco nossa, né? No sentido de estimular a economia, no sentido de empreender, né? Então, assim, a situação no Brasil, quando você compara, por exemplo, o Brasil em termos de produtividade do trabalho, nós temos uma baixa produtividade do trabalho, né? E isso precisa melhorar, né? Só que você melhora isso como? Melhorando o nível de capacitação das pessoas, né? Muitas vezes diminuindo carga tributária, pode ser a carga tributária até mesmo sobre a contratação de empregados, né? Então, são medidas que não são medidas que você toma a curto prazo, são reformas que precisam ser feitas e pensadas a longo prazo, né? Porque são reformas estruturais. Até mesmo essa questão de mudança do nosso perfil logístico, né? Por que nós dependemos tanto do perfil rodoviário? Por que não investimento, né? Não se aumenta o investimento em ferrovias ou outro tipo de transporte? Né? Mas isso depende só do governo? Né? Talvez não. Né? Talvez a sociedade também tenha que se mobilizar, né, a ponto de estimular a economia de uma forma mais independente e mais autônoma, né? De forma que você consiga gerar renda, o que é isso que de fato vai tornar a sociedade rica, né? Vai aumentar a riqueza da sociedade, né? Aumentar a renda. Eu tenho um problema também, as pessoas devem falar, mas o preço da gasolina está muito alto, está baixo, mas tem outros países que têm um preço muito mais alto, tá? Só que é aquele sentimento enquanto sociedade de que você atribui transporte privado, por exemplo, né, que você precisa da gasolina, é um custo muito alto, tá? Então as pessoas, só que em determinados países você tem uma estrutura de transporte público. Que funciona também. Então, os próprios impostos, né, para reduzir danos ambientais na decorrência do uso desse tipo de combustível, está implícito nesses preços. Então, a sociedade também aceita que o preço esteja alto justamente por conta, né, de tudo isso. Tá? Então, assim, o transporte privado é muito caro em alguns países, tá? Mas eles utilizam um transporte público que funciona. Tá? Aqui no Brasil é o contrário, você tem um estímulo muito grande ao transporte privado em detrimento do público. Tá? Mas se tivesse, por exemplo, transporte público, né, excelentes, com metrôs, enfim, linhas de ônibus, quem sabe as pessoas não utilizariam um carro, tá? Então a gente não ficaria tão dependente também desses combustíveis, tá? Aí o preço também não seria também tão alto, tá? Ou seria, né? Vai depender muito, em alguns países são. Enfim, não é... Até para desestimular o uso também e estimular o uso do transporte público, mas o transporte público ele tem qualidade, né, nos países, principalmente nos países desenvolvidos. E você usa parte desses tributos, por exemplo, para reduzir o dano do uso desses combustíveis, tá? O que às vezes não é feito aqui também no Brasil, né? Então você tem um certo problema, você tem os rios que estão sendo poluídos, aí você não consegue usar o transporte fluvial, né? Aí você tem que ficar só com o rodoviário, aí você não tem investimento na ferrovia. Então, e assim vai. E assim vai. E existiu pelo menos, né, alguns anos atrás, um incentivo muito grande para que as pessoas adquirissem um veículo próprio, né? Então, tem famílias que têm um carro por pessoa, né, por exemplo. Isso também impacta nessa situação que vocês estão dizendo, né? Se tivessem outras alternativas, talvez as pessoas não seriam tão dependentes de carro. Sim, né? Mas hoje em dia, o que a gente mais vê por aí é uma pessoa sozinha em um carro. Em um carro. Né? Ocupando um lugar apenas, né? Se eu combino com os amigos para jantar, cada um vai com seu carro, a quadra fica toda estacionada com o carro dos seus amigos, mas cada um está naquele carro. E já não... Esse tipo de política, por exemplo, de
né, de reduzir o preço, por exemplo, da compra do carro, né, você estimula, obviamente, o setor automobilístico, né, que foi pensado na época. Então, você gera mais emprego, enfim. Mas aí, em contrapartida, você tem outros problemas que não são levados em conta, né? Então, você tem aumento de carros, né? Você vai aumentar, obviamente, a poluição que esses carros vão causar. Você pode aumentar problemas respiratórios, as pessoas vão para o SUS, isso aumenta também os gastos com saúde. Enfim, então, se você não pensa numa política, né, de forma conjunta, né, isso no futuro tem um impacto muito grande. Uma hora, assim, vem essa conta, né, se você não desenha bem essa política no começo. Então, no Brasil é uma coisa bem complicada você pensar isso como um todo. Isso gera até alguns problemas estruturais nas próprias cidades mesmo, né? Que começa toda aquela situação, trânsito engarrafado, não tem mais onde estacionar, né? Viagem, por exemplo, viagem de carro, aí pedágio caro, né? Ou seja, é uma cadeia, né, de situações que vai sendo puxada, né? Beleza, eu queria agradecer vocês pela participação, professor Marcelo, obrigada. Professor Henrique, obrigada. Querem falar o site do CPCom? Quem quiser saber mais um pouco das nossas pesquisas, né, é só acessar cpcom.com. A gente agradece pelo convite de gravar esse vídeo, a gente ficou muito satisfeitos. Dúvidas também que surgirem? E dúvidas também, exatamente. Entra em contato com a gente, estamos sempre à disposição.